Se fôssemos dar um título à palavra de hoje, seria o difícil hábito do relacionamento com Deus. O difícil hábito do relacionamento com Deus. Bem, um dos nossos textos base está lá em Oséias capítulo 6, versículo 3. Diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, como o amanhecer, é certa. Então ele vem como o sol. E ele a nós virá como a chuva. De repente do sol ele vira chuva. E não somente como chuva, mas também posterior à chuva, como chuva serôdia, que é a chuva fora do tempo, num período posterior ao tempo normal, que rega a terra. Então, em suma, ele está dizendo conhecer, aprofundar o conhecimento, certeza de que Deus cumprirá a sua parcela no relacionamento e certeza dos benefícios desse relacionamento. Esse é um relacionamento completo com Deus. Eu quero entrar profundamente nisso na próxima meia hora. Porque uma das artes mais difíceis da vida é a arte do relacionamento. E eu queria que a gente assimilasse nessa noite o quanto é importante essa arte para todos nós. Eu lembro uma palavra que eu dei à igreja a respeito do amor, quando eu falava que na Bíblia ele fala a respeito de 4 tipos de amor: filéus, storgê, agapê e eros. E falei para vocês que filéus é o relacionamento, filéus é a troca, filéus é a compensação, eros é o amor quente, o amor paixão, né? Storgê é o amor incondicional, o amor de mãe, o amor de Deus para conosco no sentido unilateral, de lá para cá somente. E o agapê, ou ágape, ele é diferenciado dos outros 3, porque o ágape, ou o agapê, ele não é um sentimento, ele é uma atitude. Ou seja, Deus se manifesta com amor para conosco, agindo em função de. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Se Deus não tivesse dado Jesus, não teria amado, porque o amor de Deus ficou condicionado à doação do seu Filho Jesus. Ora, um Deus que dá amor para nós na atitude, requer que tipo de amor da gente? Amor? Amor? Vamos repetir isso aí? Amor, atitude. Repita comigo: amor, atitude. Então Deus não espera de você que você faça biquinho para cima, assim para o céu, que você lacrimeje, que você fale: Deus, eu estou apaixonado pelo Senhor, Deus, eu te amo tanto. Você começa a chorar emocionalmente. Não é esse tipo de amor que Deus espera de você. Deus espera que você haja em amor, que você determine amor através das suas atitudes. De repente, Deus usa aí Tiago, a Bíblia são 5 Tiagos, mas esse Tiago que escreveu o livro, ele é fantástico, porque ele transforma tudo em atitude, transforma tudo em obra, e ele vai gerando uma igreja que não fica de braços cruzados. Isso que é importante. Bem, o relacionamento, aprendemos quando eu falei sobre isso, que o humanismo fala que o amor gera relacionamento. Por quê? Porque o amor tendencioso é o amor que qualifica as pessoas com as quais eu quero me relacionar. Eu não me relacionando com esse aqui eu não gosto muito dele, então eu vou preferir aquele.
eu me relaciono com aquele, quando o amor de Deus não determina a quem amar. Ele é incondicional. Ele é incondicional. Nós devemos amar ao próximo, seja o próximo quem for. Quem seja o próximo. É igual o bom samaritano. Tem um texto para um certo doutor da lei, um dia Jesus perguntou: mestre, para ganhar a vida eterna, que farei? Confuso estou. Não era por confusão que o doutor perguntava, e sim para saber se Jesus a lei do Sinai guardava. Jesus, porém, respondeu: para ter salvação do que é preciso, eu bem sei, porém fala ao teu coração o que está escrito na lei. Disse o doutor prontamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E Jesus lhe ensinou: amarás também o teu próximo, seja um estranho ou um irmão. Eu não estou rimando por coincidência não, que eu quero rimar mesmo. O que acontece? O amor de Deus, ele não é determinado por nós. Cabe a cada um de nós apenas amar. Não cabe a você escolher a quem amar. Não cabe a gente. Nós devemos amar incondicionalmente a toda pessoa que esteja no nosso oikos. Repita comigo: oikos. Oikos é grupo de relacionamento. Na língua portuguesa, tudo que termina em eiro. Terminou em eiro, você tem que amar. Padeiro, pipoqueiro, leiteiro, açougueiro, carteiro, ajuda aí, vai lá. Marceneiro também. Marceneiro também. Você acha que não tem que amar? Tem que amar. Serralheiro também. Terminou em eiro, você tem que amar. Madeireiro também. Se ele entregar a madeira a tempo, na hora certa. Então o que acontece? O relacionamento com Deus, ele tem um perfil diferenciado. Prestem bem atenção que isso pode fundamentar parte de como você crê e fortalecer muito a tua fé. 7 dos 10 mandamentos são de relacionamento interpessoal. 7. Olha a importância dos relacionamentos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Interpessoal. Não matarás o próximo. Não matarás. Porque o Fujikakombi, vocês conhecem o Fujikakombi? É aquele japonês que mora lá no Japão, que eu não conheço ele. Ele não corre o risco de eu matá-lo, porque ele não é meu próximo, ele está lá longe. Agora o madeireiro corre esse risco. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Quem está vendo? De repente eu coloco módulos de comportamento para que eu possa me relacionar com o meu próximo. Porque o meu próximo é o alvo do meu amor. O meu próximo é quem Deus vai usar para que eu me relacione com ele, utilize a alma que Deus colocou dentro de mim, dentro do Adão aqui, ó. Porque a alma é responsável pelos relacionamentos horizontais. O espírito é responsável pelo relacionamento verticalizado. Eu estou dando o exemplo da alma, mas eu quero chegar no vertical, no vertical. Vá com Deus. Quais são as perguntas estritamente necessárias ao início de um relacionamento? Já fiz esse exercício no outro tema aqui uma vez com a igreja. Coloquei 2 pessoas que não se conheciam e falei: se conheçam. E tem 3 perguntas que fatalmente se faz. Qual o seu nome? O que você faz? De onde você é? Onde você mora? Isso para quê? Para facilitar o encontro do eixo dos relacionamentos. Todo relacionamento necessita girar em torno de um eixo. Porque é em torno desse eixo que nós vamos construir
uma relação duradoura, uma relação eficaz, uma relação que vá ser útil para ambos, vai ser prazerosa. Existe um eixo em todo relacionamento. E existe um eixo no relacionamento com Deus. Preste atenção no que eu estou falando. Não se perca, não. Nos aproximaremos mais facilmente encontrando aquilo que nos é comum, que falará mais alto e que causará um elo de empatia entre as partes. Então, nosso texto fala: conheçamos e prossigamos em conhecer, ou seja, o eixo tem que ser duradouro, porque nós temos que dar prosseguimento no relacionamento com Deus. Tem gente que já conheceu Deus, mas está num tempo tão distante. Agora é mesmo, o pessoal da mesa colocou aquela música do Max Witt. Os olhos revelam que eu. Nadie, alguém traduz aí que eu vou falar em espanhol agora. Nadie puedo entender que não sou nada sem ti. Então, o que ele está dizendo? Está falando a respeito de uma proximidade. Como eu me lembro de um tempo tão próximo a Deus, o tempo dos encontros nossos. Chega, dói o coração, aquela paixão por Jesus. Mas o que isso tem a ver com a música? Tem a ver que ela trouxe um eixo de relacionamento entre eu e Deus. Ela gera uma proximidade da minha necessidade com a vontade, com o projeto de Deus, com o propósito de Deus para a minha vida. Ela faz com que João 8,32, e conhecereis a verdade. Essa verdade de Cristo me liberta. Então é o primeiro eixo, porque ele é o eixo da verdade na nossa vida. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Continue prestando atenção. A palavra verdade é formada por 3 letras. A primeira letra é o Aleph, é a primeira letra do alfabeto hebraico. Aleph. E toda letra do alfabeto hebraico, ela tem algo que a gente chama de pictografia. O que é pictografia? É a mensagem do que a letra lembra. Essa letra é representada por um boi. O desenhozinho dela parece a cabecinha de um boi. Ela lembra a força de um boi, porque boi para o hebreu é sinônimo de força. Então, se de repente eu chego com a letra Aleph e mostro a letra Aleph para um judeu que está apego à historicidade do alfabeto deles, ele vai dizer força, que representa a força. A segunda letra é o Men, M-E-M, Men. É a 11ª letra do alfabeto. São 22 letras o alfabeto hebraico. Ele é o meio certinho. E ele representa, a pictografia dele representa o mar. Ele é uma ondinha assim, ó, em cima. Representa a amplitude do saber. E a terceira letra é o Tav, a 22ª letra, que pictograficamente é uma cruz. Salvação ao homem perdido. Então, se eu fizer o desenho dessas 3 letras, eu posso ler verdade. Mas eu também posso ler, pela força do saber e a amplitude do conhecimento, a salvação é anunciada. Amém, queridos? Quem entendeu isso, aplauda o Senhor Jesus pelo que você entendeu. O que eu estou dizendo para você é que a mensagem do Evangelho já era pré-anunciada através da palavra liberdade.
De repente, a salvação já era anunciada pela verdade. Já era anunciada por Deus pelo relacionamento. O que nós vamos ver é que o Evangelho é anunciado de várias formas. E o relacionamento com Deus, ele é essa verdade que o homem precisa se apegar a ela. Então, ela é o início, o meio e o fim da verdade escrita em hebraico. Ela é o início, meio e fim. Pela força do saber, que é a força do boi, a amplitude do conhecimento, que é a amplitude dos mares, a salvação, que é a cruz, é anunciada. Então, de repente, a comunicação com Deus é facilitada, porque ela não precisa do verbo dito, ela precisa do verbo encarnado. Jesus é o verbo encarnado, e ele traz uma mensagem de salvação, a mensagem da verdade. Por isso, João diz que ele é o verbo. Por isso que ele é o verbo encarnado. Porque a verdade está escrita nele. A verdade é promulgada por ele, é proclamada por ele, é vivida por ele. A salvação é anunciada por ele. Marcos 16:15 fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando fala em mundo e pregar o evangelho, ele está se referindo a essa verdade que é proclamada em todo o mundo, o universo, na amplitude dos mares. Me relacionando com Deus, eu sou capaz de mudar o meu mundo, a minha casa, o meu trabalho, os meus amigos, vivendo esse evangelho amplamente da verdade. E essa verdade ganha um nome, ganha uma identidade, uma nova letra, uma nova forma de transmissão. E esse nome é Jesus. E ele fala: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Mas para que a verdade de Jesus seja propagada, propalada, ela precisa ser conhecida. Repare só, as mensagens elas vão se misturando, elas vão se... Isso é lindo, isso é muito bonito. Dentro da minha cabeça, no meu coração, está tudo junto aqui, está tudo junto. Quando a gente fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Quem nos libertará não é a verdade, é o conhecimento dela. Aí eu digo para vocês aquilo que eu já disse algumas vezes: Judas viveu ao lado da verdade 3 anos. Judas conviveu com a verdade, Judas almoçou com a verdade, jantou com a verdade, dormiu com a verdade, andou com a verdade, conversou com a verdade, que era Cristo, e nunca conheceu a verdade. Tem gente que vem à igreja domingo, todos os dias, frequenta a igreja, passa 1 ano, 10 anos, 20 anos dentro da igreja, mas nunca conheceu a verdade. Isso é possível, pastor? Vá ao texto da palavra quando diz: Senhor, eu expulsei demônio em teu nome, Senhor, eu curei em teu nome, Senhor, eu profetizei em teu nome. E o que Jesus fala para ele? Apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque não vos conheço. Você fez tudo isso pela sua religião. Você fez tudo isso pelo que você cria. Você fez tudo isso pela sua função eclesiástica. Você fez tudo isso pela religião que você serviu. Mas você nunca alcançou a mim. Então é importante que nós façamos aquilo que já está falando. Conheçamos e prossigamos, aprofundemos no conhecimento. Não é somente você ter a letra da verdade, porque a letra da verdade, se não tiver vida dentro dela, ela mata. A verdade é tendenciosa. A verdade diz: você está longe, você está perto, você é magro, você é gordo, você é branco, você é negro, você está distante, você está perto, você é alto, você é baixo. Verdade. A verdade mata, se não for dita com graça,
com misericórdia. E existem níveis de conhecimento que são diretamente ligados aos níveis. Eu vou voltar, vou repetir tudo de novo, para vocês entenderem. Existem níveis de conhecimento que são diretamente ligados aos níveis de relacionamento. Ou seja, quanto mais se relaciona, mais se conhece. Pastor, eu queria tanto conhecer Deus, conforme você está falando. Busque um relacionamento com Ele. Começa conversando com Ele. Começa gastando alguns minutos de diálogo com Ele. Ah, pastor, mas é monólogo, porque só eu falo. Comece fazendo assim, comece só você falando, e você vai ouvir a voz dEle dentro do teu coração, dentro das tuas emoções, dentro do teu psique, dentro da tua alma. Você vai ouvindo Deus falando, e Deus fala, queridos. Deus fala. Uma vez eu e meu amor, resolvendo umas situações nossas, tá? Questões financeiras da empresa, a minha empresa precisava expandir um pouco mais, e eu precisava de um investimento, a gente conversando dentro do carro, eu e ela, e eu ao volante. Meu amor lembra disso, estava em Brasília, eu ao volante, e ela falava, não, mas tem os custos de casa, você precisa ver assim, assim, assim. A gente não chegava num consenso, porque era mais demanda, mais necessidade do que solução. Aí Deus me falou assim: dá as rendas de aluguel para ela, os aluguéis para ela. São os nossos poucos patrimônios que a gente juntou vida fora. Trabalhei 20 anos no Banco do Brasil, trabalhei 27 anos numa empresa de administração de varejo. Tivemos diversos negócios, tá? E a gente juntou algum patrimônio, alguma coisa. E Deus falou para mim assim: dá os aluguéis para ela. Mas aí eu falei: Deus, eu caladinho no volante, falei: Deus, espera um pouquinho, Deus, eu acho que o Senhor está se precipitando. Espera um pouquinho só. Deixa eu explicar para o Senhor uma coisa. São esses aluguéis que mantêm a gente, Deus. Os aluguéis que você entende. Então, como é que dá os aluguéis para ela? Vamos começar de novo, Deus? Me traz solução. E Deus falou: dá os aluguéis para ela. Ela lembra exatamente o que eu falei para ela. Falei para ela assim: que comum é essa, vocês dois aí? Sei, Deus. Você está orando para ele, para pedindo o quê para ele? Porque está me falando algo no coração aqui, eu estou pedindo só os aluguéis. Só? Então são seus, você administra eles. Eu fiquei impressionado, foi com a clareza que Deus falou. Eu nunca teria feito isso, e ela sabe disso, que eu nunca teria feito isso, se fosse por mim como homem, pensando nas soluções. Nunca, nunca, nunca. Porque o passo que eu dei iria dobrar as minhas dificuldades, porque tiraria parte da receita que eu precisava. Mas Deus mandou fazer isso. E amados, na nossa vida familiar, foi uma das grandes bênçãos na nossa vida, foi determinar o meu custo, o custo dela e o custo da casa. Foi, amor? Foi uma bênção tremenda, tremenda, porque Deus falou com clareza. Eu pensei esse testemunho, esse exemplo, porque na minha lembrança é tão claro, que parecia que Deus estava no banco traseiro ali do carro, no banco na lateral junto com ela, porque a voz dele foi nítida no meu coração, nítida, mas nítida. Então existe um Deus que quer se comunicar com você. Quantos aqui querem se comunicar com Deus? Seja sincero, levanta a mão. Ok. Deus também quer se comunicar com você. É nisso que eu vou entrar.
E que mundo é esse que ele está falando? Que é o meu mundo. Para prosseguir conhecendo a Deus, temos que adequar e aprofundar o relacionamento. Porque Deus não é um Deus de relacionamentos rasos. Vou repetir. Para que você possa se comunicar com Deus, você precisa estar disposto a se aprofundar. Porque Deus não bate papo furado. Deus não bate papinho de amiguinho. Todo assunto para Deus tem que ter um propósito. Ele é firmado num propósito. Oséias 6,3, então conheçamos e prossigamos em conhecer, é porque se você conhecer e você não prosseguir em conhecer, você vai desconhecer. Olha só, para prosseguir conhecendo Deus, temos que adequar, aprofundar, viver verdades, sinceridades e ações. Tudo isso é necessário de ambas as partes que se propõem um relacionamento. Em se tratando de relacionamentos horizontais, alma. Sendo ambas as partes imperfeitas, deverão procurar perfeição para melhorar o relacionamento. Eu sou casado há 42 anos com o meu amor. Nós melhoramos muito a nossa comunicação e o nosso relacionamento para que permanecêssemos casados, para que permanecêssemos úteis e somássemos um na vida do outro. Eu tive que melhorar muito meu temperamento, meu modo de falar. Ela também teve que melhorar muito o temperamento dela, o modo de falar. E eu sempre vi, meu amor, ela é muito íntima de Deus. É mais íntima que eu, inclusive. É tanto que ela orou, pediu a Deus, Deus deu para ela o melhor dessa terra, eu. Deus dá muito mais do que a gente pede, né? Mas o nosso relacionamento, eu tive que mudar, ela também teve que mudar. Assim é o relacionamento horizontal, com Deus não. Preste atenção no que eu estou falando para você. Deus não tem que mudar nada. Vocês estão entendendo? Você tem que mudar tudo. Deus sempre será Deus. Então, muitos de nós queremos um relacionamento com Deus como temos horizontalmente, onde nós nos adequamos à medida que o outro lado também se adeque. Deus não precisa se adequar. Mas nós muitas vezes queremos que Deus se adeque. Nós muitas vezes reclamamos de um Deus que não atende às nossas orações, porque nós as pedimos sempre de interesse próprio. Pedis, não recebeis, porque pedis mal. Pedis para o vosso próprio deleite. Nós queremos um relacionamento do toma cá e dá lá. Com Deus não é assim. Deus não é supermercado que você chega para Ele e fala: Senhor, me dá 1 quilo de carne, me dá 2 litros de leite, me dá isso, me dá aquilo. Não, Deus, não é esse o relacionamento com Deus. E as nossas orações de relacionamento com Deus têm sido assim. Nós criticamos os nossos amados católicos lá, quando pegam lá e vão fazendo reza. Nós criticamos eles, mas nós temos as nossas rezas também. São aquelas rezas que temos ao final do dia, quando paramos perante Deus e queremos falar assim: Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. E a parte da mudança, cadê? Cadê a parte da adequação? Cadê a parte de você se transformar? Cadê Romanos 12:2? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Cadê? Queremos uma relação onde nós queremos que Deus se transforme, Deus mude, Deus abençoe, Deus faça alguma coisa por nós. Em se tratando de relacionamentos horizontais, as partes imperfeitas deverão procurar perfeição. Em se tratando do relacionamento com Deus, Deus é imutável, Ele é a própria perfeição. A mudança sempre será da nossa parte.
Então, a primeira coisa que você tem que entender é que relacionamento com Deus requer mudança. Mudança de pensamento, mudança de atitude. Porque conheçamos e prossigamos em conhecer, você não consegue prosseguir se você não der o passo de mudança. Gente, é nítido isso. O passo de mudança é necessário para a manutenção de um relacionamento progressivo. Vocês estão entendendo? Lembra do que eu falei? 42 anos de casados, a gente progrediu muito nos nossos relacionamentos, porque nós mudamos muito. Por um relacionamento perfeito com Deus, devemos entender somente nós temos que mudar para mantermos o relacionamento. João 4:23 fala: mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura pessoas assim. Opa, descortinou algo tremendo agora. Eu quero me relacionar com Deus, e Deus está procurando um adorador. Se eu me transformar num adorador, eu serei encontrado de Deus. Vocês estão entendendo? Pare e pegue essa revelação para você. Tem duas formas de você encontrar Deus: ou você acha Deus, ou Deus te acha. E para que Deus te ache, você tem que se transformar num adorador. Porque você não vai ter somente a verdade a seu favor, mas o Espírito a seu favor. Reparem que existe uma tentativa da parte de Deus em se aproximar de adoradores. Enquanto você procurar Deus sem readequar seu estilo de vida, você poderá até encontrá-lo, mas não vai mantê-lo num relacionamento duradouro. Porque é um pré-requisito. Vocês lembram lá em Mateus capítulo 21, fala assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos que ali vendiam e compravam, derrubou a mesa dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Lembra desse texto que eu falo muito nele? É Jesus entrando no templo. Na terça-feira, Jesus está entrando no templo, e ele tem algumas prioridades quando ele entra no templo. Faz assim, fala assim: eu sou o templo. Mas com convicção: eu sou o templo. Jesus entrando no templo, a primeira coisa que ele restaura é a paz. Vira a mesa dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. O que ele está fazendo? Ele está restaurando a pureza do templo. Virar a mesa são atitudes de mudança, atitudes de rejeição daquilo que afasta Deus de você, atitudes de pedir de perdão. É o que ele faz pela misericórdia dele mensalmente aqui quando a gente ceia. Que eu falo para vocês: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba. O que é isso? É a oportunidade de você se purificar. É a oportunidade do sangue de Jesus entrar em você e purificar você. É essa oportunidade que Deus nos dá constantemente, da confissão de pecados. Por que nós precisamos confessar nossos pecados? Para que Ele possa permanecer na gente. Faz sentido? É a mudança necessária. É a mudança necessária. Logo depois vem o quê? Vem o poder. Vieram ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. E vendo os principais sacerdotes, olha, cegos e coxos foram curados. Poder. Deus quer estabelecer poder dentro de você. E a manutenção do Espírito Santo de Deus dentro de você é o poder da permanência de Deus na tua vida, gerando propósito, gerando vida, gerando comunhão, gerando aprofundamento de relacionamento.
Por quê? Porque o amor é fruto de um bom relacionamento. É assim que acontece. Uma vez eu dei um exemplo aqui, eu falei, meu amor fez aniversário dia 11 agora, pastora de vocês. Aí uma outra pessoa faz aniversário dia 11, certo? A dona Joanita faz aniversário dia 11. Tem alguma dona Joanita aqui dentro? Tem não, né? Então tá bom, escolhi o nome. Tem Joanita aqui não, por favor. A dona Joanita também faz aniversário. Dia 11, mesmo dia da minha esposa. Quem das duas vai ganhar o melhor presente? Dona Joanita ou a minha esposa? Vocês precisam pensar muito para me responder? É claro que é a minha esposa. É claro que é minha esposa. Eu não sou doido primeiro de dar o melhor presente para a dona Joanita. Não sou doido. Né, amor? É claro, eu convivo com minha esposa, tem 42 anos, quem é que vai ter o melhor presente, né, Glaucia? Está ficando doido? Então, o relacionamento vai me conduzir ao estreitamento do amor, à construção do amor, porque o amor é assim, o amor, quanto mais se ama, mais se dá. Deus amou o mundo de tal maneira, existe algum superlativo maior? Tal, é imensurável, tal não é mensurado, tal não existe. Quantos metros tem tal? Quantos quilos tem tal? Não existe nada que mensure tal. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor presente que o céu tinha, seu Filho Jesus. Agora, o amor de Deus foi imensurável por nós. E o seu amor para com Ele? O que você tem dado para Deus? Lá na Ilha de Araúna, Davi deu tudo aquilo. Nós, às vezes, reclamamos se damos alguma coisa, se damos um sacrifício, um tempo para Deus, se damos alguma oferta para Deus, nós reclamamos, achamos que não, está falando muito de dinheiro, está falando de dinheiro. Ninguém fala de dinheiro, a gente fala de princípio, a gente fala de valores, não é dinheiro. E vida. Eu não bato no peito e digo, eu dei 25 anos da minha vida. Não, a minha vida pertence a Deus. Quanto tempo da sua vida você tem dado a Deus? Porque o teu amor é mensurado por isso, pelo quanto você está disposto a dar. Porque evangelho não é o que você pode receber com ele, é o que você pode ofertar através dele. Esse é o verdadeiro evangelho. Um relacionamento com ele, com Deus, destoará do que ele busca, se você não mudar, porque ele busca melhorar você, ele busca aperfeiçoar você, santificar você, transformar você. Aquele em que você o encontra quando está procurando por Deus, quando você procura por Deus, se você encontra Deus, requer mudança na sua vida. Aquele que Deus está procurando, o adorador, requer mudança antes do encontro. Porque o adorador é alguém que o adora em espírito e em verdade. Vive com a verdade. Ele conhece a verdade, ele experimenta a verdade. E o espírito dele é um espírito que anseia por Deus. Perceba que esse texto que nós usamos é o mesmo texto que é usado com a mulher no poço de Jacó, a samaritana. E ele fala do reino dos céus e do reino de Deus, onde é chegada a hora, e já chegou, diz ele, porque onde o rei está, o reino se encontra. Onde o rei Jesus está, o reino se encontra. Jesus está ensinando sobre a implantação do reino. Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Adorar a Deus em espírito é poder fazer essa oração.
com a singeleza, com a abrangência que a oração determina. É aceitar a graça da salvação eterna, estar sujeito ao reino eterno do céu, é estar sujeito à fé invisível, de Hebreus 11, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer ser alcançado por Deus, seja um adorador. Se você quer alcançar Deus, esteja disposto à mudança. Estar disposto à mudança, segundo passo, aprofundar. Terceiro passo, você quer encontrar Deus ou ser encontrado por Deus? Se você quer encontrar Deus, seja um homem, uma mulher disposto a mudanças. Se você quer ser encontrado por Deus, seja um adorador. Voltando ao nosso texto, Mateus 21, como é que eu me transformo num adorador? Vieram ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. E vendo os principais sacerdotes as maravilhas que as crianças diziam, perguntaram-lhe: não vês o que essas crianças estão dizendo? Sim, respondeu Jesus, da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. Ser um adorador é estar sujeito à purificação do templo e ao poder do Espírito Santo. Eu quero ser um adorador, pastor. Não é cantar bem. Vamos ficar de pé. Eu quero concluir com Romanos 10:17, que fala: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus me aproxima do Deus do céu, me garante qualidade de vida na terra e eterna. O difícil hábito do relacionamento com Deus. Qual a conclusão que nós vamos chegar nessa noite, queridos? A conclusão, ela é simples. É a mesma conclusão que a samaritana chegou. Jesus mostrou para aquela samaritana que viver o reino de Deus é nunca ter sede, é nunca ter fome, é viver na suficiência e no transbordamento de bênçãos. Olha, isso aqui é claro demais. Ele existe o primeiro pré-requisito para um relacionamento integral com Deus. É a fé. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a verdade. Eu quero me relacionar com Deus, pastor. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eis os passos que eu vou dar para vocês. Prestem bem atenção. Tem dois caminhos. Ou você encontra Deus, ou você é encontrado por Deus. Ou você encontra Deus, ou você é encontrado por Deus. Pastor, como eu encontro Deus? Quando você está disposto à mudança. Todo relacionamento requer aperfeiçoamento. Todo relacionamento duradouro requer mudanças. Então eu preciso mudar para encontrar Deus. Espera aí, mas para encontrar Deus eu preciso mudar. E para ser encontrado por Deus, eu preciso mudar. Eu preciso me purificar. Eu preciso que as cadeiras, os que vendem pombas, eu preciso dos valores que eu determino dentro de mim, sejam modificados, sejam mudados. A minha dependência seja mudada. Por isso o testemunho que eu dei sobre os aluguéis para a pastora. Porque
eu firmava a minha confiança naquela entrada, naqueles valores. E Deus falou assim: dependa de mim, dependa de mim. E eu fui entendendo que eu precisava abrir mão daquele recurso para que eu ficasse na dependência de Deus. Você, às vezes, para que você mude, você precisa tirar alguns subterfúgios, alguns objetos de confiança que você traz vida fora, que sejam retirados de você. Você precisa ficar na dependência de Deus. A mudança, ela requer isso, requer dependência de Deus. Então, para eu encontrar Deus, eu tenho que mudar. Para eu ser encontrado por Deus, eu tenho que mudar. Segundo passo que eu tenho que dar para encontrar Deus, eu tenho que mudar, tenho que me aperfeiçoar para encontrar Deus, e eu preciso aprofundar no meu relacionamento. Eu preciso gerar hábitos de relacionamento. Eu preciso gerar prazer no relacionamento. Eu preciso gerar não necessidades minhas, mas uma vocação minha de aproximar com o meu Deus. Eu preciso ter saudade dele, eu preciso ter vontade de que a noite chegue logo para eu botar minha cabeça no travesseiro e conversar com Deus. Eu preciso promover momentos de intimidade com Deus, porque prossigamos em conhecer é aprofundar no relacionamento. E para ser alcançado por Deus, eu preciso do poder do Espírito. Então as duas formas se encontram novamente. E terceiro e último, para que eu encontre Deus, eu preciso me parecer com Deus. Eu preciso buscar essa vocação de uma semelhança a Cristo. Isso é de suma importância, eu me parecer com Jesus. Aí vem, do outro lado, para Ele me encontrar, eu preciso ser um adorador. E o adorador é aquele que determina quem é Deus na vida dele e quem é Ele perante Deus. Qualquer um dos dois caminhos você pode trilhar, mas você tem que trilhar um dos dois, para não correr o risco de um dia chegar no céu e Jesus falou: eu não te conheço, eu não te conheço. Conheçamos e prossigamos em conhecer. E é o relacionamento com Deus que vai nos garantir essa proximidade.